Para mais um ensinamento que virá através de palavras de ensinamento de Gilbran Khalil. Ele nos diz assim: talvez a cegueira não passe de um pensamento escuro que pode ser dominado por um pensamento luminoso. Talvez um membro paralítico não signifique senão uma indolência que pode ser estimulada pela energia. Repetindo, talvez a cegueira não passe de um pensamento escuro que pode ser dominado por um pensamento luminoso. Ou talvez um membro paralítico não signifique senão uma indolência que pode ser estimulada pela energia. Diante dessas palavras, que ele dá o título aqui de Tocou o Alarme, essas palavras de Gilbran Khalil, vem o autor do livro, que eu estou lendo agora, do José Carlos de Luca, que se intitula O Médico Jesus. Ele nos diz o seguinte: pense a respeito do que eu vou lhe falar. A doença é o caminho da cura. Olha que coisa interessante. A doença é o caminho da cura. Através dela, reencontraremos a paz, a harmonia e o sentido da própria vida. Olha o recado que a doença nos dá, quando Deus permite que ela aconteça conosco. É importante salientar que quando eu falo Deus permite, não quer dizer que Deus deu. Deus não dá doença para ninguém, Deus dá saúde. Mas nós, através de nossa intemperança, nós provocamos o sofrimento e a doença em todos nós, certo? Então ele fala, através da doença reencontraremos a paz, a harmonia e o sentido da própria vida. Muitas vezes aprendemos as lições mais importantes de nossa existência pelas vias dos contrastes, ou seja, pelo caminho mais difícil. Raramente cuidamos da saúde quando tudo vai bem. Aliás, os momentos em que tudo parece correr tão bem são aqueles em que nos permitimos os maiores desequilíbrios. Na juventude, por exemplo, quando dispomos de uma saúde de ferro, acabamos praticando os maiores desequilíbrios, cujas consequências virão mais tarde na meia-idade. Deus criou mecanismos em nós para que, ao sinal de um desequilíbrio mais acentuado em nosso proceder, um alarme dispare para nos avisar do perigo que estamos passando. A inteligência divina que habita nosso ser dispõe de uma série de mecanismos que visam manter o nosso equilíbrio. Por exemplo, o sono é o alarme avisando que seu corpo precisa de repouso. A fome é o alarme avisando que seu corpo carece de alimento. A febre é o alarme que anuncia alguma provável doença. Se não dispuséssemos desses avisos, não saberíamos quando deveríamos dormir, comer, combater a enfermidade, pondo em sério risco a nossa própria existência. Quando soa um alarme de incêndio, medidas de emergência são tomadas para que o fogo não se alastre. Façamos o mesmo quando tocar o alarme da doença, a fim de que a enfermidade não ponha fogo no edifício de sua vida. Ficou aí, portanto, esse ensinamento, aonde ele nos alerta para o alarme, Quando toca o alarme, quando surge uma doença no nosso corpo físico, é o alarme que o corpo está dando para que a gente preste atenção que algo de ruim está acontecendo com a alma, com o espírito, que tem sua origem no nosso comportamento, em nossas atitudes, ação e pensamento. Eis aí a questão. Então fica aí para a nossa reflexão essa sugestão, essa reflexão. Uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe.